que existe um objeto no sistema solar que parece um asteroide, mas se comporta como um planeta e ainda tem luzes brilhando na sua superfície? Não, isso não é ficção científica. Isso é Ceres, um mundo estranho escondido bem no meio do caminho entre Marte e Júpiter. E tem gente que já chamou ele de uma possível estação espacial natural. Mas calma, porque quando você entende o que realmente está acontecendo lá, as coisas ficam ainda mais bizarras. Ceres é um planeta anão, mas diferente de outros como Plutão, ele não está nos confins do sistema solar. Ele está aqui, relativamente perto, no meio do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. E isso já é estranho, porque ele é o único planeta anão nessa região. Agora o problema, Ceres tem pontos extremamente brilhantes. Dentro de algumas crateras, pontos que refletem luz de um jeito que não deveria acontecer ali. E por muito tempo ninguém sabia explicar. Ceres foi descoberto em 1801 e durante muito tempo foi considerado um planeta, depois um asteroide e só recentemente foi classificado como planeta anão. Mas o mais interessante não é a classificação, é o que ele esconde. Quando a sonda Dall chegou lá, ela encontrou algo inesperado, crateras com pontos brancos, como se alguém tivesse acendido luzes no meio do nada. Esses pontos brilhantes, na verdade, são depósitos de sais, principalmente carbonato de sódio. Sim, algo parecido com substâncias que existem aqui na Terra. Mas ele tem um detalhe importante, esses sais não deveriam estar expostos assim. Eles normalmente ficam dissolvidos em água, ou seja, isso sugere que em algum momento existiu água líquida em Ceres. E mais, essa água pode ainda existir abaixo da superfície. Mas aqui é onde tudo fica interessante. Alguns desses pontos brilhantes parecem ativos. Eles não só são manchas antigas, existem indícios de que materiais ainda estão sendo expelidos de dentro do planeta, como se Ceres tivesse uma espécie de atividade interna quase como vulcões. Só que em vez de lava, seriam vulcões de gelo. Esse processo tem um nome, criovulcanismo. É quando um corpo celeste expulsa água, gelo e sais em vez de rocha derretida. E isso muda completamente a forma como a gente vê Ceres, porque isso significa que ele não é um objeto morto. Ele pode ser geologicamente ativo, mesmo sendo pequeno. Agora vem a parte que levanta teorias mais ousadas. Se existe água, mesmo que subterrânea, e existe atividade interna, isso cria um ambiente onde química complexa pode acontecer. E onde existe química complexa, existe a possibilidade de formas simples de vida, nada como alienígenas inteligentes, mas talvez micro-organismos. E aqui é que entra uma ideia fascinante. Ceres pode ser um dos melhores lugares do sistema solar para uma futura base humana. Pensa comigo. Ele tem água em forma de gelo, tem minerais úteis e tem uma gravidade baixa, que facilita pousos e decolagens, ou seja, ele poderia funcionar como um posto avançado entre os planetas internos e externos, uma espécie de estação espacial natural. Enquanto a gente olha para lugares, como Marte ou luas como Europa e Encélado, Ceres está ali, quieto, praticamente ignorado, mas com características que podem ser mais acessíveis. Ele está mais perto, mais fácil de alcançar e talvez muito mais útil do que a gente possa imaginar. E aqui vai o que eu acho, Ceres é subestimado, muito subestimado, porque ele não é tão bonito quanto Saturno, nem tão famoso quanto Marte, mas ele pode ser um dos corpos mais estratégicos do sistema solar. Agora junta tudo isso, um planeta anão no lugar errado, com sinais de água, atividade interna e depósitos brilhantes e misteriosos, e que ainda por cima pode ser útil para a exploração humana. Isso não parece só uma coincidência, parece uma peça importante que a gente ainda não entendeu completamente. E se aqueles pontos brilhantes em Ceres forem apenas a superfície de algo muito maior escondido lá embaixo? E se existe um oceano subterrâneo ativo, quimicamente rico, esperando para ser explorado? Talvez Ceres não seja só mais um objeto no espaço, talvez ele seja o primeiro passo real para a humanidade se expandir pelo sistema solar, e tudo isso estava escondido bem no meio do caminho.